Olá, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje teremos a 15ª aula do nosso curso de Álgebra Linear. Na aula de hoje continuaremos tratando sobre o assunto espaços vetoriais. Especificamente, trataremos sobre combinação e dependência linear de vetores. Primeiro, definiremos o que é um subespaço vetorial. Dado um espaço vetorial V, um subconjunto W não vazio será um subespaço vetorial de V se, para quaisquer vetores U e V, por exemplo, contidos em W, nós tivemos que a soma desses dois vetores também está em W. Para um A real qualquer, o produto de A vezes U, sendo que U é um vetor de W, também está contido em W. Note que estas são exatamente as duas condições para a existência do espaço vetorial. Contudo, aqui nós não precisamos demonstrar as demais propriedades, visto que, uma vez que W está contido em V e V é um espaço vetorial, as propriedades que se aplicam em V também valerão para W. Decorre disso que tanto a soma como a união de subespaços vetoriais também serão subespaços vetoriais. Vamos para um exemplo. Seja o nosso espaço vetorial o R à quinta, ou seja, o conjunto dos grupos de 5 coordenadas, e W é um conjunto formado por 5 coordenadas quaisquer, sendo que a primeira é 0. E cada uma dessas coordenadas é um número real, está contido nos reais. E aí fica a pergunta, W, que é formado por esse conjunto, ele é um subespaço de V? Para poder constatar isso, nós temos que verificar se W atende às duas condições apresentadas no slide anterior. Então, tomemos dois vetores contidos em W. U é um vetor qualquer, com valores x1, x2, x3, x4 e o primeiro valor 0. E V é um outro vetor qualquer, cujo primeiro valor é 0 e os outros valores são valores y1, y2, y3, y4, y5, contidos em W. Note que a soma dos dois vai ser, então, 0 mais 0 igual a 0. A segunda coordenada é x2 mais y2, x3 mais y3, x4 mais y4 e x5 mais y5. Como o primeiro termo é nulo e os demais termos são reais, visto que a soma de reais também é um número real, então esse vetor resultante da soma de U mais V também estará contido em W. Logo, W satisfaz a primeira condição. Já a segunda condição, se eu multiplicar um vetor U por uma constante K, eu vou ter que 0 vezes K é 0, K vezes o segundo elemento é kx2, kx3, kx4 e kx5. O produto de números reais também é um número real, logo eu tenho um conjunto cujo primeiro elemento é nulo e os demais elementos são números reais. Dessa forma, esse novo elemento ele está contido em W. Portanto, W é um subespaço vetorial de V. Agora definiremos o que é uma combinação linear de vetores. Seja um espaço vetorial V real e o conjunto de vetores V1, V2 até Vn, também contidos em V. E um conjunto de escalares, números reais, de 1 até n. Então, o vetor V, que é composto pela soma dos produtos de A1, V1, A2, V2 até AN, Vn, vai ser um elemento de V, ao qual nós chamaremos de combinação linear dos vetores V1 até Vn. Note que se fixarmos os vetores V1 até Vn e variarmos os termos reais A1 até AN, teremos um conjunto de combinações lineares. Esse conjunto, por sua vez, que nós denominamos W, ele constitui-se como um subespaço vetorial de V. Vamos para uma aplicação. Então temos V1 e V2 pertencentes ao R3, ou seja, V1 é composto de 3 coordenadas, por exemplo, x1, x2, x3, e V2 também, y1, y2, y3. Então cada vetor desse possui 3 coordenadas, né, dado que eles estão aqui no R3. Eles são tais que um não é uma combinação linear do outro, ou seja, V1 não é uma combinação linear de V2. Escrito de maneira formal, qualquer real que eu multiplicar por V1, nunca eu vou obter V2. Note que os vetores V1 e V2, eles formam um plano que passa pela origem. Vejamos na figura. Aqui nós temos um espaço tridimensional e aqui nós temos o vetor V1, né? Note que ele é formado por 3 coordenadas, tá? X, Y e Z. E o vetor V2 também é formado por 3 coordenadas. Note que entre os vetores forma-se um espaço vetorial. Todos os vetores contidos nesse espaço, ele pode ser escrito como uma combinação linear de V1 e V2. Então podemos dizer que V1 e V2 formam este plano. Exemplo 3. Seja agora um espaço vetorial V correspondente aos números reais de duas dimensões. E sejam dois vetores. O vetor V1, que ele é composto pelo elemento 1 na primeira posição e 0 na segunda. E o vetor V2, que é composto pelo elemento 0 na primeira posição e 1 na segunda posição. Note que se eu tomar um par xy qualquer, ou seja, qualquer elemento do R2, ele pode ser escrito como uma combinação linear de V1 e V2.
Por exemplo, aqui eu tenho x e y, ele vai ser igual a x vezes v1, né, que é 1 e 0, mais y vezes v2, que é 0 e 1. Aqui eu vou ter x vezes 1, x vezes 0, 0. E aqui eu vou ter y vezes 0, 0, y vezes 1, y. Então eu vou ter x, 0, 0, y. Quando eu somar os dois, eu vou ter exatamente x e y. Ou seja, podemos dizer que v1 e v2 eles geram o conjunto dos pares x e y. Dessa forma, v1 e v2 geram o R2. Agora, definiremos o que é dependência linear. Mais uma vez, seja um espaço vetorial V composto pelos vetores v1 até vn contidos em V. Nós vamos dizer que esses vetores v1 até vn eles são linearmente independentes se a seguinte equação for satisfeita. Ou seja, se para a combinação linear desses vetores A1, V1, A2, V2, AN, Vn for igual a zero. O que implica que A1 até AN tem que necessariamente ser iguais a zero. No caso de haver pelo menos um desses termos reais diferente de zero, nós dizemos que o conjunto de vetores são LD, ou linearmente dependentes. De forma alternativa, isso equivale a dizer que os vetores V1 até Vn são linearmente dependentes se um deles for uma combinação linear dos demais. Vejamos um exemplo. Mais uma vez, tomamos um espaço vetorial que é composto pelos reais de duas dimensões. E mais uma vez temos os vetores V1 igual a 1 e 0 e V2 igual a 0 e 1. Vamos verificar se V1 e V2 são linearmente dependentes. Note que V1 e V2 tem que ser LI, ou seja, linearmente independentes, pois, visto que essa expressão só vai ser zero se A1 e A2 forem também iguais a zero. Veja aqui, A1 que multiplica V1, que é 1 e 0, mais A2 que multiplica V2, 0 e 1, vai ter que ser igual a 0, 0, o que implica que A1 e A2 tem que ser necessariamente iguais a zero. Portanto, dizemos que os vetores V1 e V2 são linearmente independentes. Vamos para o nosso último exemplo. Então, seja mais uma vez nosso espaço vetorial V o conjunto dos reais em duas dimensões e sejam os três vetores 1 menos 1, 1 e 0 e 1 e 1, né, todos contidos no R2. Note que esses vetores eles têm que ser LD, pois eu consigo encontrar uma combinação, ou seja, um conjunto de valores de A1, A2 e A3, no caso o A1, ou seja, multiplicando o V1 de 1 meio, o A2 que multiplica o segundo vetor menos 1 e o A3 que multiplica o terceiro vetor 1 meio. De modo que essa combinação resulte em zero. Ou seja, eu tenho valores diferentes de zero que me geram uma combinação linear igual a zero. Portanto, esses vetores eles são linearmente dependentes. E é isso. Por hoje é só. Muito obrigado.